Quando eu cheguei lá, então, na casa da Rebeca, lá em Contagem, no Novo Riacho, onde a minha mãe também estava morando por um tempo, até conseguir uma casa, porque minha mãe estava passando, né, de casa em casa até conseguir uma residência fixa. Quando eu cheguei lá na minha mãe, aí ela me viu, né, de carro, com as coisas todas dentro, o carro tava, assim, abarrotado de coisas, e olha que eu nem tenho tanta coisa assim, né, tudo que era meu coube dentro do Uno naquele dia. Cheguei lá, tava tudo espalhado, né, dentro do carro. E aí a minha mãe falou assim, que você veio fazer aqui, meu filho? O que aconteceu? Você brigou com seu pai de novo? Eu falei, sim, mãe, a gente teve uma discussão lá e eu peguei e saí de casa. Mas o que você pretende fazer? Você quer ficar aqui? Pode ficar aqui por um tempo, não tem problema não. Eu falei com a minha mãe, não, mãe, na verdade eu não quero ficar porque é a Rebeca que mora aí, né? Mora aí com o marido dela e eu não quero ficar aqui sendo uma pedra no sapato dos dois e também não quero ficar te incomodando, não. Eu quero, na verdade, fazer uma viagem. Desde os meus 14 anos de idade, lá no IEMP, Instituto Educacional Manuel Pinheiro, eu falava muito com a minha família que eu queria viajar. Eu sempre quis fazer uma viagem para fora do Brasil, pelo menos para conhecer outros países, mas infelizmente eu não tive essa oportunidade, né? Minha família sempre achou que isso era coisa de outro mundo mesmo, né? Essa mentalidade minha era muito pequena. Eu estava, na verdade, pequena não, né? Acima do que eu podia, né? Era impossível, que eu não ia conseguir. E eu falava com a minha mãe, mãe, eu quero sair do país, de verdade, meu sonho é sair do país. E desde aquela época ela falava, olha meu filho, um dia você vai conseguir, mas você tem que ter calma, você tem calma. Então desde os meus 14, 15 anos, eu já vou para quase 30, né? E até hoje eu não saí do Brasil. Mas lá em 2020 eu estava falando com minha mãe, olha mãe, eu sofri um acidente, né? Aquele acidente era para eu ter morrido mesmo, era para ter me matado. E consegui, por milagre de Deus, foi um milagre, cara. Eu saí no sangue assim, para jorrar mesmo. Eu lembro que depois, no dia do acidente, meu pai teve que fazer uma lavagem lá no meu carro, uma limpeza assim especial, porque o meu carro lotou de sangue, né? Meu irmão tava lá dirigindo meu carro enquanto eu tava lá no banco de passageiros, assim, sujou tudo de sangue mesmo, tava vazando muito sangue, igual mangueira. E era pra eu ter morrido. Eu não entendo. Foi milagre mesmo. Foi milagre. O que aconteceu? Falei com minha mãe, mãe, eu não era pra eu estar vivo aqui agora, né? Deus me deu uma oportunidade, eu quero fazer essa viagem. E aí minha mãe falou assim, ó, fica aqui na casa da Rebeca por um tempo, né? Até você encontrar um emprego, pra você conseguir dinheiro suficiente pra viajar. E aí você vai. Eu falei, não, mãe, eu não quero. Não, meu filho, fica aí. Mas, mãe, eu tenho as coisas lá em casa, eu posso vendê-las, conseguir dinheiro e ir. Não, meu filho, não, fica aí. Aí eu fiquei lá, né, o quê? Setembro, outubro, novembro, dezembro, acho que o quê? Lá pra dezembro, se eu não me engano, de 2020, ou janeiro de 2021, minha mãe foi e conseguiu uma casa ali perto, né, não pra comprar, mas pra alugar. Na rua Rio Hudson, descendo ali mesmo, né, do Conjunto Colômbia, onde minha irmã morava, descendo ali na Rio Hudson, minha mãe conseguiu então uma casa para morar. E aí me chamou, só que minha mãe não tinha nada, minha mãe não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada mesmo. A gente entrou numa casa sem nada, só com a roupa do corpo, as coisas que a gente tinha. Eu tinha uma televisão, né, eu tinha uma televisão de 55 polegadas, meus videogames e o que mais? E minhas roupas, mais nada, não tinha nada. Meus negócios de fazer academia, né, saco de pancada, o resto, assim, de resto não tinha nada, infelizmente. E aí minha mãe falou, ó, vamos morar aqui, meu filho, até você conseguir um emprego. Eu falei, mãe, eu não quero, eu quero viajar mesmo. Eu tenho que pegar meu dinheiro, as coisas que eu tenho, vender e fazer minha viagem. E eu já tinha o quê? Eu já tinha 25 anos. Já tinha 25 anos aquele ano lá, 2021, início de 2021. E, cara, eu tava muito triste, de verdade. Eu não tinha nada, só minhas coisas e eu só sonhava em sair do país. Peguei, então, e fui ajudando minha mãe lá na casa dela, né? Só que essa casa, pessoal, o que que era? A dona da casa morava na parte de baixo. Em cima era a casa onde o ex-marido dela construiu. Era um senhor, né, que teve uma época que terminou com ela e aí ficou doente, aí ele voltou para lá. E ela deixou ele voltar. Aí ele construiu a parte de cima até morrer. Só que, tipo assim, deixou ele voltar, só que ficaram separados. Aí ficou na parte de cima e ficou até morrer. A casa na parte de cima, então, serviu de aluguel. E aí foi lá que minha mãe alugou, bem baratinho, né? Só que a minha mãe alugou essa casa. Na verdade, eram duas em cima, né? O senhor lá construiu outra casa lá. As duas casas
Uma ficaria comigo com a minha mãe e a outra ficaria com a amiga dela, também alugou lá. A amiga da minha mãe, ela era casada com um cara e os dois eram da Universal. O cara tinha uma filha de um outro casamento, presta atenção, o cara tinha uma filha de outro casamento e a mulher, essa atual mulher, estava lá morando com os dois, então era a madrasta da menina que estava lá, né? O nome dela era Stephanie, ela tinha uns 12, 13 anos de idade na época. E fiquei lá morando com a minha mãe. Fiquei lá morando com a minha mãe, a mulher, o cara e a filha dele estavam lá morando juntos, né? E todo mundo se dando muito bem. Só que o cara tinha um problema muito grande que era de ciúmes. Eu, na época, eu tava muito forte. Tava muito, muito forte mesmo, né? Eu ficava lá com a minha mãe e ficava lá na sala, né? E eu ficava na sala e minha mãe ficava muito dentro do quarto, lendo a Bíblia, né? Porque tanto a minha mãe quanto o casal lá que morava ao lado, eles frequentavam a Igreja Universal, então eles eram muito assim, ó, muito bitolados, lendo a Bíblia e tal. E eu ficava lá na sala. A sala não tinha sofá, não tinha nada. Eu ficava deitado no chão de madeira lá, né? Acessando meu notebook e jogando meu videogame. Meu videogame também não tinha mesa nem nada. Eu coloquei a televisão de 55 polegadas no chão, o videogame também no chão, e aí fiquei lá jogando. Até que em um momento, pessoal, o cara ficou numa crise de ciúmes por minha causa, né? O pai da menina lá. Porque a menina ia lá, né? Ia querer assistir a minha televisão, fez amizade comigo muito rápido e tal. E aí ele ficou, ó. Parece que o cara, ele tinha uma síndrome de perseguição, o pai da menina. E a minha mãe também percebia aí. Minha mãe sabia disso, só que não me contou, meio que tentou esconder de mim. Aí essa síndrome de perseguição pra cima de mim e tal. Por quê? Porque ele achava que a antiga esposa dele, não sei, a antiga mulher dele, fosse lá e tomar a menina das mãos dele, né? Ele achava isso. Então ele era, assim, pai super protetor da menina. E ao mesmo tempo ele tinha muito medo de mim, achando que eu ia fazer alguma coisa com a menina e tal. Pô, eu ficava lá na sala, lá jogando videogame, lá na sala da minha casa. Eu mal saía, às vezes ia lá na varanda, ou então nas escadinhas, né? Eu tinha uma escadinha lá na casa. E as escadinhas davam direto para um terraço, sem cobertura. Então eu ficava lá, conversando no telefone com os meus amigos antigos, né? Do bairro Minaslândia, eu ficava conversando com eles. Mas nada demais, sabe? Eu ficava lá estudando, né? Na época eu tava planejando criar um canal no YouTube, mas ó, nada dava certo, cara. Nada dava certo. Eu não tinha equipamento de som, de imagem, não tinha nada. Tinha só meu celular e na verdade eu tava com celular. Eu nem lembro se eu tinha celular. Eu acho que eu não tinha celular, não. Não tava com celular. Tava só com o meu notebook, né? Que era da minha mãe, no caso, era da minha mãe. E a minha televisão, meus videogames. Só. Mas eu ficava o tempo inteiro estudando e tal. Eu nem tô lembrando se eu tinha celular na época. Acho que eu tinha, né? Mas ele tava bem velho, tava bem quebrado. E eu fiquei lá. E aí, assim, o cara foi... Teve um dia que... Eu vou falar com vocês, mas calma aí. Uma hora eu vou falar, mas segurem aí. Uma hora eu vou falar o que aconteceu. Aí, de uma hora lá pra outra, né? O cara desceu a linha e falou o seguinte, ó, não é pra você ir lá na casa da mãe do Lucas, né, porque você é muito nova ainda e tal, e é perigoso pra você. Aí a menina ficou trancada dentro de casa o tempo inteiro, né, a tal da Stephanie, ficou trancada em casa o tempo inteiro, e eu fiquei lá estudando, né, continuei tentando fazer minhas coisas do YouTube, não conseguia, aí quando eu não conseguia, eu falava, mãe, eu vou correr, colocava minha roupinha e tal, ia correr lá perto, né, em Contagem, no bairro Novo Riacho, lá embaixo ali, perto da, como é que fala? Perto do... Deixa eu ver onde é o nome do bairro ali. Quer ver? Antes da PUC, que tem ali em Contagem, antes da PUC tem uma rotatória, uma praça lá, acho que é bairro Castelo, nem lembro o nome do bairro lá em Contagem. Mas eu ficava lá, fazendo barra e tal, e tinha uns meninos com quem eu fiz amizade. Criança, né? Fiz amizade com as crianças lá, que adoravam me ver fazendo barra e correndo, né? Eu corria 5 km só dentro da praça, 5, 6 km dentro da praça. Então eu fazia isso, minha vida era muito monótona, cara. Não tinha amizade mesmo, né, da gente da minha idade ali, em Contagem, porque eu tinha acabado de ir pra lá. E fazia só isso, ou ficava estudando, ou ficava lá, né, digitando lá no meu computador e correndo, fazendo atividade física. Aí teve um dia que eu ouvi dizer que o Nicolas estava fazendo o Nicolas Ferreira, né, o atual deputado federal aí, ele estava participando de um protesto lá em frente à prefeitura, lá na Afonso Pena, em BH. Aí eu peguei meu carro, né, a dona lá da casa deixou
eu parar meu carro lá, peguei meu carro e fui lá na manifestação. E foi o dia que eu conheci pessoalmente o Nicolas Ferreira, né? Eu tirei umas fotos com ele lá e aí eu passei a conhecê-lo. Aí voltei, tal, né? Aí a dona da casa começou a implicar comigo, porque eu chegava, parava o carro lá e fazia muito barulho na garagem dela. Mas assim, cara, foi uma época muito difícil. Foi uma época muito difícil. Assim, eu não tinha nada. Eu falava com a minha mãe o tempo inteiro que eu queria viajar. Uma época muito difícil. Aí teve um dia que eu falei com a minha mãe, mãe, eu vou tentar fazer minha viagem já de uma vez. Peguei e vendi todas as minhas coisas. Vendi todas as minhas coisas, menos o carro. Vendi meus videogames, a televisão, tudo por quê? R$ 2.000, cara. Foi a coisa mais burra que eu já fiz na minha vida. Postei tudo no OLX, uma TV de 55 polegadas, 2 videogames. Na verdade, aliás, nessa época eu não tava com 2 videogames não, eu tava com o meu Xbox só ainda, né? O videogame eu já tinha passado pra trás e eu vou contar pra vocês o que aconteceu. O meu Xbox tava com televisão e tinha o home theater eu não vendi não, mas eu tinha vários jogos, né, de mídia física. Aí na hora que eu postei no OLX, o cara, eu tô indo aí agora, eu compro tudo na sua mão à vista. Aí o cara foi e me deu R$ 2.000 e falei com a minha mãe, mãe, eu quero fazer minha viagem, eu vou sumir. E minha mãe foi, me abraçou, quase chorou assim, falou, então tá, meu filho, você tem que fazer o que você quiser. Nossa, eu lembro dessa cena até hoje, eu peguei minhas coisas, coloquei todas dentro do carro do meu Uno e fui. Aí eu cheguei, passei de manhã assim, né, peguei meu carro e fui. Me despedi da minha mãe e fui. E na época eu não tava enxergando direito, tava usando aqueles óculos grandões assim. Fui acelerando na estrada, só pensando na minha mãe, né? Tava nem pensando muito na minha família, pensando na minha mãe. Minha mãe tava lá sozinha, né? Ela tinha se mudado da casa da minha irmã pra ficar comigo, porque ela queria dar a minha irmã Rebeca e o marido dela a privacidade deles. E ela fez isso por mim. Eu pensando, né? Fui dirigindo o dia inteiro, né? 8 da manhã até, de 8 às 3 da tarde, mais ou menos, em São Paulo. Aí cheguei em São Paulo, fiquei lá no shopping, tal, fiquei andando por São Paulo, conheci um monte de lugar lá. E aí quando eu peguei o carro para ir para Paraná, né? Peguei a Regis Bittencourt, por volta de meia-noite e tal, 1 da manhã. Aí eu parei o carro lá na estrada e falei, eu vou voltar, não vou deixar minha mãe nessa situação não. Pensei bem, né? Eu também pensava que aquele dinheiro não fosse para eu conseguir viver sozinho, né? Porque eu tava pensando em ir para Francisco Beltrão, lá no Paraná, lá na beirada, assim, quase chegando na Argentina. Aí eu pensei, se não vai dar, esse dinheiro é muito pouco, eu não vou conseguir me virar sozinho assim, eu vou me mandar desse jeito não. Aí eu voltei para casa, né? Pra casa da minha mãe abraçou e tudo mais. Eu falei, mãe, eu tô arrependido, não devia ter feito isso não. E minha mãe me recebeu muito bem, arrumou minhas coisinhas lá do jeito que tava. E, cara, foi uma loucura que eu tinha feito, né? Tinha sido uma loucura. E aí eu fiquei sem dinheiro. Aí com isso eu peguei, né? Sobraram R$ 1.000 na época ainda, né? Peguei e comprei um celular, o mais barato que tinha na loja, né? Minha mãe foi comigo. Fui lá comprar um celular, porque eu não tinha na época. E a única coisa que me sobrou foi o celular e o notebook da minha mãe. Minha mãe deixava usar o notebook, mas a única coisa que sobrou foi o celular. E esse celular cabia o quê? 32 GB de memória só. Aí foi nessa época que eu tentei gravar vídeos pro YouTube. Minha mãe falava, olha meu filho, você tá desempregado, você não tem nada, que tal você pegar e fazer um vídeo no YouTube? Você criar um canal do YouTube aí pra você, sei lá, pra você conseguir dinheiro, você tem muito conhecimento das coisas, você já aprendeu tanta coisa nessa vida, porque você não vai e faz um canal do YouTube sobre educação, você tem tanta facilidade pra fazer esse trem. Eu peguei e comecei a fazer lá, mas, cara, todo vídeo que eu postava dava errado, né? Eu gravava um vídeo lá falando em muito, aí o celular dava o quê? Excesso de memória, né? O arquivo ficava pesado demais, aí a memória do celular não aguentava. Toda vez. Aí mandava pro notebook, aí o notebook não tinha lá um aplicativo, um programa, né, para eu conseguir fazer edição de vídeos, porque era tudo pago. E eu não tinha dinheiro para pagar nenhum programa para fazer edição de vídeos. Eu ficava assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O notebook não cabe nada, o celular também não, o que eu vou fazer? Aí, depois que eu fiquei conversando lá com meu pai, né, que eu já tinha conseguido voltar a conversar com meu pai, falei, pai, eu tô querendo fazer uma cirurgia, porque eu não tô enxergando direito, né? Meus olhos estavam muito ruins, né? Desisti da carreira de YouTube e falei com meu pai, eu quero fazer uma cirurgia que eu não tô enxergando direito, não. Meu pai falou, eu pago pra você, marca lá. Aí eu fui e marquei, né? Marquei uma cirurgia com um doutor que ficava lá no Barreiro.
né? Ele falou assim, não, tá tranquilo, você pode fazer essa cirurgia. Eu tinha mais de 3 graus lá de cada olho, chegar a quase nada, né? Nem de perto e nem de longe. Fiz a cirurgia, graças a Deus. Cheguei na casa da minha mãe falou assim, ó, não vai dar pra você ficar aqui não, acho melhor você ir pra casa do seu pai e ficar se recuperando lá. Eu lembro que fiquei uns 3, 4 dias sem poder enxergar nada. Usei aqueles óculos escuros assim, né? Meus olhos eles estavam como é que fala? Eu tava com... Ai, como é que chama? Lente, né? Tava com lente de contato pra proteger. Tava pingando colírio o tempo inteiro. Minha mãe falou, ó, vai pra casa do seu pai, vai ser mais fácil você se cuidar lá. Até você se recuperar, quem sabe você volta. Aí eu fui pra casa do meu pai, né? Passei lá a semana inteira lá. Aliás, o mês inteiro lá. E foi a época que meu pai também me deu um celular. Ele falou, ó, toma um celular novo aí pra você, porque esse celular seu tá muito velho. Aí foi muito velho assim, muito fraquinho. Aí comprou um celular melhor pra mim. E aí comecei a fazer os meus vídeos no YouTube. Aí isso daí já era o quê? Já era junho, julho de 2021. Sobre a história lá do videogame, né? Eu tinha dois, né? O Xbox One e o PlayStation 4. O que aconteceu com o PlayStation 4, gente? Olha essa história. Lembra daquele nome que eu falei, Matheus Coimbra? Que eu conheci na academia, na clube, na BH Swimming? Então, esse menino, conheci lá na academia. Teve uma vez que eu tava procurando, né, o nome da Lilian, né, no Facebook. E aí eu vi uma foto de uma menina, a Lilian, achei uma foto da Lilian com outras duas ou três meninas, mais velhas assim. E aí tinha uma menina lá que tinha um rosto que pra mim não era estranho. Não me era estranho, era um rosto bem familiar. O que eu fiz? Eu lembrei de um rapaz na academia na hora, porque o rosto dele era bem parecido com esse da menina. Aí eu achei lá o nome da menina, né? Daisy Eller. E aí eu fui atrás do menino, como? Pelo Facebook dele. Falei, e aí, Matheus, beleza? Beleza, Lucas, como é que você tá? Falei, eu tô joia e tal. Aqui, por acaso você é irmão de uma menina chamada Daisy Eller? Ele falou, sou irmão dela sim, porque... Pô, eu achei a foto dela no Facebook e ela é uma amiga de uma pessoa que eu gosto muito. Isso lá em 2018, hein? 2018, a gente, 3 anos depois de eu ter conhecido o Matheus e sem ter visto ele, porque eu tinha trocado de academia. Aí ele falou comigo assim, sim, eu sou irmão dela sim, por que você quer saber? Aí eu falei, pô, não, aqui eu vi aqui a foto de uma menina, bem parecida contigo, eu pensei que fosse sua irmã mesmo, me lembrei de você. Ele falou, porra, você foi longe, hein? Como é que você conseguiu lembrar da minha cara, comparar minha cara com a menina da foto e tal? Eu falei, pois é, cara, eu sou muito observador. Aí eu perguntei, você conhece uma pessoa chamada Lilian? Ele falou, eu conheço sim, ela era amiga da minha irmã, uma das melhores amigas da minha irmã, desde a época da infância, né? As duas estudaram juntas lá no Madre Paulo, eu também estudei lá, só que a Lilian é mais velha do que eu, o Matheus falou, né? O Matheus o quê? O Matheus é 2 anos mais velho que eu, 2, 3 anos mais velho que eu, e a Lilian é 8 anos mais velha do que eu, né? E aí o Matheus falou, não, eu conheço a Lilian desde pequena e tal, né? A minha irmã e ela sempre foram amigas. E ela passava aqui quase todo final de semana aqui em casa, dormia aqui, a gente tinha amigos, né? Tudo em comum. Eu conheço demais. Eu falei, pô, velho, e qual foi a última vez que você a viu? E foi me respondeu, isso foi por volta de 2015, 2016, já tem muito tempo. Depois disso, nunca mais ouvi falar nada dela. Cara, isso pra mim foi um choque, porque assim, 2015, 2016 foi um ano depois da Lilian ter saído da faculdade, eu não sabia de nada dela, né? Eu achei lá no Facebook uma foto dela, sorridente, com outras 3 meninas. E eu pensei assim, ué, não é possível, cara. Eu conheço essa menina, né? A que tava lá no meio da foto, conheço essa menina, ou então eu conheço alguém que se parece bastante com ela. E aí eu me lembrei do Matheus. E olha como é que o mundo é pequeno, né? O Matheus treinava comigo lá na academia, conversava com meu pai, era muito amigo meu e do meu pai. E na época que ele treinava lá, ele estava tendo contato com a Lilian, né? Mas agora, nessa época aí que eu conversei com o Matheus, já era o quê? 2017, por aí, 2017, 2018, já não adiantava mais. Já era tarde. Mas o que eu fiz? Falei, Matheus, preciso de uma ajuda sua. Eu preciso que você converse com a Lilian, porque tem muito tempo que eu não converso com ela. Isso aí, já tinha passado 3, 4 anos que eu não via a Lilian mais. E falou comigo, não, cara, assim, eu posso tentar achar o contato dela e tal, tem pessoas que conhecem, posso tentar fazer isso pra você. Aí eu peguei, né, e mandei
mandei uns incentivos para ele, né? E eu descobri onde ele morava, eu morava lá no Guarani, lá perto mesmo da academia onde eu treinava, só que descendo, né? Algumas ruas ali embaixo, perto da Avenida Saramenha, perto das quadras que tem ali, as quadras de futebol que tem ali, públicas, né? Peguei e mandei para ele um pote de suplemento, né? Que ele gostava de treinar, peguei e mandei, fui lá entregar na casa dele um pote de suplemento. Ele adorou, mas na época ele já não estava treinando mais. Mas mesmo assim ele adorou. Porra, mas você me deu um pote de suplemento? Eu falei, pois é, te dei um pote de suplemento novinho, whey protein, assim, proteína isolada, ele adorou. Mas ainda assim ele enrolou comigo. Aí todo dia eu mandava mensagem pra ele, ei Matheus, conseguiu? Ele, nada, cara, nada, tô tentando ainda, nada. Aí teve um dia que ele precisou, tava precisando muito de dinheiro, ficou desempregado, né? Ele morava com uma outra menina lá que também tinha filhos e tal, ficou desempregado. E aí precisou muito do meu dinheiro, de dinheiro, aliás. Aí eu falei, não, Matheus, eu a gente dá um jeito, né, sabe? Eu vou te ajudar. Aí um dos únicos videogames que eu tinha lá, eu tinha um PlayStation 4, eu não precisava mais dele, que eu gostava muito do Xbox One. Eu peguei e passei pro Matheus, falei, mano, eu vou te dar esse PlayStation aqui pra você vender. Ele falou, porra, cara, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, faço, pode pegar e vender. Aí ele vendeu o PlayStation 4, né, com os jogos todos lá, e aí conseguiu um dinheiro pra ele conseguir sustentar, porque ele tava passando até fome, inclusive. A coisa tava feia lá na casa dele, né, a mãe dele morava lá, mas o Matheus morava nos fundos, né, ele morava de favor. E ajudei ele com isso. Depois ele me pediu uma ajuda para levar ele lá no bairro Zilá Reverte, lá como é que chama? Lá perto de Santa Luzia, não sei. Um bairro que não tem acesso, não tem como você entrar com um veículo. E mesmo assim eu fui lá com ele, com a namorada dele, levei os dois de carro. Na rua de terra toda esburacada, não tinha como nem acessar com o carro direito, ainda assim eu fiz esforço, levei eles lá, depois trouxe de volta, não cobrei gasolina nem nada, emprestei dinheiro para ele conseguir pagar uma conta de telefone, tudo, prestei tudo que eu tinha acesso eu fui fazendo para ele conseguir me ajudar com a menina e me fez de bobo, né? Foram 3 anos, foi de 2017 até 2020, 2021, né? 3, 4 anos, e ele não me ajudou em nada. Aí, né, e a única coisa que ele fez, depois de muito esforço, né, e falou comigo assim, cara, ó, eu tenho contato com o ex-namorado da Lília. Esse ex-namorado da Lília veio depois de mim, tinha vindo depois de mim. Ele passou o contato do ex-namorado da Lília, que é um rapaz chamado Gabriel. Me passou o contato dele, entrei em contato com ele, e eu falei, ei, Gabriel, beleza? Ele, porra, cara, beleza, tal, você que é o Lucas? Eu falei, sim, sou eu, Lucas. Eu te conheço, já ouvi falar de você, porque a Lília falou de você pra mim. Falei, falou de você pra mim? Como assim? Pois é, depois daqueles anos lá que vocês tiveram briga e tal, ela falou que teve um caso com um cara e eu não sabia que era você, né? E aí a gente entrou em contato. Só que eu não tinha celular na época, né? E o Matheus, o Gabriel, né? O ex-namorado da Lília lá, ele tinha um negócio chamado Discord. Entrei em contato com o Gabriel, toda vez eu entrava em contato com ele pelo Discord, falei com ele como é que foi o nosso caso, né, entre mim e a Lília, contei tudo pra ele e tal. E ele falou, olha, cara, eu tenho contato com a Lília ainda, né, mas muito pouco, porque ela se mudou, ela foi morar em outro lugar, ela não mora aqui mais, e eu realmente tinha percebido que todo dia que eu ia lá pra minha casa, né, no Minaslândia, que eu saía da academia e ia pra Minaslândia, eu passava olhando pra casa dela e parecia tudo fechado, assim, a família dela era muito fechada. E eu ia e voltava e não via nada na casa dela, não via ninguém, e eu pensava que ela tinha realmente se mudado. E aí o Gabriel confirmou isso pra mim. E aí eu fiz uma amizade com ele, né, pelo Discord, mas ele também não morava perto de mim, morava longe. Fiz uma amizade, né, assim, virtual, com ele no Discord, e a gente ficava falando muito dela e tal, de mim e dele. Aí eu sempre pedi, olha, cara, tenta conversar com ela pra mim, vou fazer o esforço, mas eu não quero invadir a privacidade dela, né. Então eu vi que ele é meio que um escravoceta, né, um escravo de buceta. E aí eu pensei assim, o cara não vai fazer nada pra mim não, o Matheus também não vai, isso aqui não vai dar em nada. E eu deixei ele pra lá. Cara, realmente a minha vida foi um pesadelo por conta disso, porque eu fiquei muito entristecido, eu pensava que as pessoas podiam me ajudar, eu tinha dado a volta ao mundo praticamente pra resolver essa coisa e ninguém me ajudava de jeito nenhum.
Conversava com um, conversava com o outro. Conversei com o ex-namorado da menina que veio depois de mim, né? E aí o cara foi e falou que não, que ela não morava aqui mais, que ela arrumou um outro namorado, falou que os dois terminaram, ela e o Gabriel, porque ela queria viver uma vida longe e tal, precisava dar um jeito na sua vida profissional, e aí eles iam terminar, mas não porque não gostava dele, mas porque precisava dar um jeito na sua vida profissional. E ela era formada em Direito, essas coisas todas, então pensei que ela fosse, sei lá, fazer algum concurso, algo do tipo. Eu não sei onde ela estava morando, se era no sul de Minas ou em São Paulo, eu não sei. Né? Tudo que eu sabia é que ela já estava namorando um outro rapaz, né? E eu estava namorando com o ex dela, que veio depois de mim. Né? Só dessa história toda aí já tinha se passado 3 caras, né? 2 caras na minha frente, 3 contando comigo. Pelo menos até onde eu consegui contar, né? Mas foi assim, né? E nada, cara, nada dava certo nesta porra. Porra, que vida fodida, né? E eu lá muito triste, com esperança, né, de resolver e nada. Até que um dia, né, não sei o que aconteceu, eu esqueci de Gabriel, esqueci de Matheus, eu quis mandar os dois tomar no cu deles mesmo. Aí um dia lá o Gabriel veio conversar comigo, e aí Lucas, como é que você tá? Eu falei, tô bem, você tá melhor de vida? Eu falei, tô melhor sim. Ele veio me perguntar, né, você já superou a menina? Porque quando a gente ficou conversando com o outro, ele falou, olha, eu não vou invadir a privacidade da Lilian, não sei o que, então vamos fazer o seguinte, que tal você superar essa história? Aí fica passando muito tempo, né, com isso daí, eu falava, tá bom, vou tentar superar. Mas no fundo eu não tava conseguindo. E aí passou um tempo, daí deixei de conversar com ele, aí depois de muito tempo, né, lá em 2018, 2019, não sei, ele veio falar comigo. E aí, Lucas, você superou a Lilian e tal? Eu falei, superei, né, eu superei sim. Ele aí, que bom, porque eu consegui entrar em contato com ela. Aí ele veio com essa palhaçada pra cima de mim, né, por que ele não veio falar de uma vez que ele já tinha entrado em contato com a menina, né, e veio me perguntar se eu tinha superado. Então ele veio com essa palhaçada, com essa enganação pra cima de mim, como se eu fosse bobo. Aí ele falou que tinha conversado com ela, tudo, né, a meu respeito, que eu queria entrar em contato com ela também, mas ela falou que não queria. Falou que não queria, que não estava com raiva de mim mais, que já tinha superado, que queria que eu superasse também. Isso foi depois da medida protetiva, né, que ela tinha colocado sobre mim. Mas eu acho que ela colocou aquela medida justamente assim, num momento de fúria, de estresse, de raiva. E depois deve ter pensado muito bem e deve ter se arrependido de ter feito isso. E aí falou isso comigo. Aí veio com aquela história lá, mas se você quiser eu posso te ajudar, assim, a continuar ajudando com ela e tal. Eu posso tentar fazer meu esforço. Aí eu peguei, nessa hora eu tava tão, assim, estressado, não sei, que eu peguei e mandei ele a merda. Eu falei, cara, vai a merda, sabe? Vai você e ela a merda, eu não quero saber. Vocês não são mais nada pra mim, não. Eu não dependo de vocês. Vocês estão fazendo hora com a minha cara. Aí ele ficou tão chateadinho lá que pegou e falou, olha, eu acho melhor a gente terminar nossa amizade por aqui, porque eu não quero que você me desrespeite e desrespeite a Lilian. Mas o cara, tipo assim, a menina já tinha terminado com o cara, não tinha nada comigo, o cara ainda ficou lá puxando o maior saco dela. Eu peguei e mandei ele tomar no cu, sabe? Do meu jeito mesmo, mandei ele tomar no cu e a merda e pronto. Me excluiu do Discord, eu também excluí ele do meu perfil lá e foda-se, não dependo desse desgraçado pra nada. E o outro Matheus também, peguei e mandei a merda. Também é outro que não fez porra nenhuma pra mim, absolutamente porra nenhuma pra mim. Eu acho que não vai continuar não fazendo. Isso daí foi lá pra 2018, 2019, não sei. E depois eu apaguei esses palhaços da memória. Mas voltando lá no assunto da minha mãe, né, que eu tinha feito a cirurgia pros meus olhos e tal. Na época eu entrei num curso de inglês lá em Contagem, né. Eu tinha mania de ficar na rua, correndo lá na rua. Aí eu achei um curso de inglês lá em Contagem, no bairro Novo Riacho, chamado Speak English. Comecei a fazer esse curso. Uma moça lá muito gentil chamada Isabela, que era dona do curso lá da instituição, fez uma entrevista comigo, viu que eu sabia falar bem inglês e aí me colocou no curso, mas ela queria me avançar, mas eu não queria. Eu falei, não, eu quero começar lá do início mesmo, lá do primeiro período do curso, que eu não tô com pressa. Aí ela foi, me colocou no curso, comecei a frequentar lá e foi, cara, assim, até hoje eu tô lá no curso, já estamos em 2023, até hoje eu tô lá e tô prestes a me formar. Tô prestes a tirar o meu diploma lá de Cambridge,
tenho que pagar para fazer a prova, mas estou prestes a me formar, graças a Deus. E assim, meu inglês deu uma melhorada assim, absurda depois que eu entrei lá no curso. Só que nesses últimos tempos eu não estou conseguindo acessar muito as aulas, porque eu estou muito agarrado, né? A questão do YouTube, né? Que acabei de escrever um livro sobre a história de Belo Horizonte, e também eu estava no emprego agora, né? Trabalhando no supermercado, não tinha tempo para nada, né? Agora que eu tô desempregado, entregando currículo, eu já tenho entrevista de emprego, então não estou tendo tanto tempo para acessar o curso dela, que é todas as terças-feiras, por volta das 7h30 da noite. Eu não estou tendo tempo de me dedicar tanto ao inglês assim. Mas eu tô indo, tô caminhando, né? Tudo aos pouquinhos, ela sabe muito bem, né? A dona lá do curso é uma pessoa muito bacana, muito gentil, eu gosto muito dela, né? E eu tô precisando voltar lá, inclusive. Mas aí depois que eu fiz a cirurgia nos olhos, né? Minha mãe falou, vai pra casa do seu pai e fica lá se recuperando. Antes da cirurgia, um pouquinho antes, eu tinha... isso aí em 2021, tá, pessoal? Antes da cirurgia, eu tinha ido lá numa agência de modelos, né? Eu tinha achado lá um site de agência de modelos e tal. Eu lembro que eu estava bem encorpado na época, estava bem forte e tal. E aí entrei na agência de modelos para ver se eu conseguia uma oportunidade. Aí eu paguei lá por um book, paguei R$1.600 no book. Cara, minha vida é só uma merda atrás da outra, um erro atrás do outro, né? Paguei por um book R$1.600 numa agência que ficava lá no Santa Efigênia, chamada Star não sei o que, né? Eu nem lembro o nome da agência. Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Mas eu tava fazendo lá na agência Star. Star Model? Não sei. Paguei R$1.600 no book, tiraram várias fotos minhas lá. Depois eu consegui o book e eles falaram que eles tinham um contrato comigo de 1 ano. Né, e que dentro desse 1 ano, alguma empresa iria entrar em contato comigo, né, caso precisasse para fazer foto, filmagem e tal, participar de propaganda. Aí fizeram um jabá deles lá, que a maior parte dos modelos deles já tinham trabalhado em várias propagandas, né, no SBT, inclusive alguns viraram artistas lá, Big Brother, não sei o que lá. Fizeram mó jabá, mas no fundo gastei R$1.600 à toa, né? Paguei lá por um book, o book tá lá comigo até hoje, na casa da minha mãe. Paguei só pelo book, né? No fundo, o que eles quiseram fazer é que eu pagasse R$1.600 num book apenas, que eles iam me garantir emprego bosta nenhuma. Aí eu fiquei, né, sem emprego de novo, gastei dinheiro à toa, né? E, mais uma vez, um erro na minha vida muito grande, né? Então, voltando lá pra casa do meu pai me deu um celular, né? Celular em 2021, já depois de tudo isso, que eu já tava morando com meu pai, voltei pra lá, né? Meu pai foi e me deu um celular para eu gravar vídeos. Aí foi essa época que eu comecei a fazer um monte de vídeos pro YouTube, né? Os primeiros vídeos aí que eu falei sobre Aline Aguiar, falei sobre desarmamento, falei sobre Oscar Niemeyer. Foi nessa época, eu acho que em volta de junho ou julho de 2021, que eu tava lá perto da casa do meu pai, lá no terraço da casa dele, né? E também lá no parque, que tem um parque ecológico lá perto. Fui lá pra perto do aeroporto da Pampulha, fui gravar um monte de vídeos, e aí eu tinha um computador velhinho lá de casa, né? Aquele computador desde lá, que eu falei com vocês, né? Desde 2003, que minha irmã, a minha família, aliás, minha família tinha conseguido comprar um computador na mão de um homem chamado Listinho, que era marido da amiga da minha mãe, da época de escola, né? A amiga dela chamada Solange. Desde 2003 estava lá. Aí eu tirei o computador lá do terraço, coloquei no meu quarto. E era um computador bem velho, né? Então não tinha como eu fazer muitas edições de vídeo nem nada do tipo. Mas eu passava os meus arquivos todos para ele. E eu fui fazendo isso. Aí o meu amigo Felipe, né, o amigo do Danto, né, que também virou meu amigo, o meu amigo Felipe, ele tinha um computador muito melhor. Ele morava lá no Sagrada Família, na rua Joaquim Felício, o professor Joaquim Felício, perto do INSS ali. No final da rua, né, lá no topo, acho que atrás da Pitangui. Meu amigo Felipe, ele tinha um computador muito bom, ele gastou mais de R$6.000 no setup dele. E aí eu falei, Felipe, eu tô precisando fazer umas edições de vídeo aí, porque eu criei um canal no YouTube, finalmente meu pai comprou um celular pra mim, agora eu vou poder gravar vídeos e postar lá no meu canal do YouTube. Aí ele falou, pode vir. Aí eu levava tudo no pendrive, levava lá pra casa dele, aí fiz as edições necessárias, né? Coloquei imagens, coloquei legenda, português e inglês. Teve uma vez que eu fiz, cara, no meu computador, como, né, tinha dia que não dava tempo de fazer nada na casa do Felipe, eu tinha que fazer no meu computador. Aí, puta que pariu, cara, eu lembro que eu tinha que fazer
legenda pelo Movie Maker. Porra, os meus primeiros vídeos foram feitos no Movie Maker. Eu consegui baixar ele lá na internet na época, 2021 lá, metade de 2021, consegui baixar o Movie Maker. E aí tava lá no computador meu, que era o que? Windows XP ainda. Mas tava lá, né? E meu computador é muito lerdo, puta que pariu, é muito lerdo. Mas consegui fazer e tá até hoje nos meus primeiros vídeos no YouTube, só vocês acessarem aí, tá? Na aba de vídeos. Consegui, né? Com muito custo eu consegui, fui fazendo alguns vídeos e tal. Aí teve um dia que eu tava editando um vídeo, se eu não me engano, era de quem? Acho que era sobre armamento, não sei, tava editando esse vídeo lá na casa do Felipe. E aí, olha só, um pouco antes de eu fazer cirurgia nos olhos, eu tava me recuperando, né? Assim, na casa do Felipe eu ainda tava me recuperando da cirurgia. Mas um pouco antes, lá na casa da minha mãe, o Felipe eu tinha voltado a amizade com o Felipe, entre aspas, né? Porque a gente tinha se afastado um pouco um do outro. E aí, nessa época, a avó do Felipe tinha morrido. Aí eu fiz a cirurgia, voltei pra casa do meu pai, né? E a avó do Felipe já tinha morrido, mas já tinha passado o quê? Uns 7 dias. E aí eu fui, como eu estava na casa do meu pai, o Felipe me chamou para participar da missa do sétimo dia, lá da avó dele, lá perto da Sagrada Família. Aí fomos eu, ele e a mãe dele para lá, para a missa. E eu fui o único amigo dele que foi para lá, né? Eu, ele e a mãe dele. Fui o único amigo a estar lá com ele junto. Aí na mesma semana, a vida do Felipe tava uma merda, né? A namorada dele tinha terminado com ele tinha perdido o emprego e a avó dele tinha morrido. Foi um desastre. E eu era muito próximo a ele e a avó dele, né? Então isso tudo me chamou, assim, me impactou bastante. Aí eu fui lá participar da missa, né? A mãe dele tava muito triste, porque era parte de mãe, né? A avó dele, de parte de mãe. E ele morava no mesmo apartamento que o dela, né? Porque o Felipe, a mãe dele e o tio dele, todos moravam no mesmo apartamento da avó. A avó que era dona do apartamento. Todo mundo morava lá. E assim, a avó é quem ficava lá mais tempo, porque o resto trabalhava. Mas o Felipe, a namorada dele, ficava no apartamento enquanto a avó ficava lá cozinhando, ficava no quarto dela. Então os dois eram muito unidos. E eu me lembro bem dela, era muito gentil, muito bacana, sempre foi muito educada comigo e tal. E isso foi fez uma falta tremenda pro Felipe. Aí eu fui lá na missa e tal, aí eu fiquei muito mais próximo do Felipe, né? E me agradeceu demais por eu ter sido o único amigo que foi lá ajudá-lo, né? Ele era muito cheio de amigos e tal, mas eu fui o único amigo a ajudá-lo. Mas eu continuei indo lá na casa dele, fazendo meus vídeos, gravando, editando meus vídeos, né? Eu saía pela rua, eu colocava o celularzinho em cima de alguma coisa e filmava e tal, e levava meu vídeo para fazer edição na casa dele, lá no Sagrada Família. Saía do Minaslândia, ia para o Sagrada Família, depois voltava, né? E chegava em casa e ainda tinha que continuar minhas edições, no computador velhinho que eu tinha. Teve um dia que eu fui lá para casa do Felipe, fiquei editando um vídeo, e, cara, acho que na mesma semana, uma semana depois que teve a morte da avó do Felipe, que teve aí o término do relacionamento dele, e que ele perdeu o emprego, ele já tinha arrumado uma outra menina para conversar, uma menina chamada Lilian, que não tinha nada a ver com a Lilian aí da minha história não, outra Lilian que parece que nasceu em Santa Catarina, foi criado em Santa Catarina, que tinha vindo aqui para BH e que tinha um apartamento ali no bairro Horto, na rua Arthur Alvim. O Felipe ficou muito amigo dela, né? Ficaram muito próximos do outro, o Felipe tinha interesse nela, ela tinha interesse no Felipe. E aí no dia que eu tava editando o vídeo na casa lá do Felipe, parece que ela convidou para sair. Aí o Felipe aproveitou o pretexto que eu tava lá na casa dele, né? Já era o quê? Umas 7 da noite, e foi e falou: Lucas, você não quer sair comigo não? Comigo e com a Lilian? Ela parece que tem uma amiga também. E aí eu tava lá sozinho, né? Falei, vamos sair, né? E aí ele falou, então se arruma lá, né? Se arruma lá que lá na sua casa que a gente vai lá. Falei, vamos lá em casa comigo. Aí saímos lá do Sagrada Família, da casa dele, fomos lá em casa, né? Pra ele ficar lá em casa comigo lá enquanto eu ia me arrumando. Fui de carro, né? Voltei de carro com ele. E aí fomos em direção à casa da Lilian, lá na rua Arthur Alvim. Isso era à noite. Chegando lá no apartamento da Lilian, né? Nem entramos não, esperamos lá de fora. Entraram 2 meninas. Lilian e uma outra menina chamada Giovana. Entraram no meu carro enquanto eu estava dirigindo. O Felipe estava no passageiro e as 2 meninas atrás. Aí perguntaram onde que a gente ia e tal. Eu falei, vamos na pizzaria. Tem uma pizzaria lá chamada Escola, fica na Avenida do Contorno, do outro lado ali da Avenida Sapucaí, do outro lado do antigo Cine Odeon. Então vamos lá. Aí parei meu carro lá, as meninas, enquanto a gente estava dirigindo, né, as meninas queriam saber quem eu era, se eu era gay. Eu falei, não sou gay não, sou heterossexual, pô.
Ah, tá, que bom. Aí cheguei lá, parei o carro, fomos pra pizzaria. Aí a Giovana, a outra minha chamada Giovana, que era sapatão, ela foi e falou assim: ah, eu não quero pizza não, eu quero tomar uma cerveja. Nem entrou na pizzaria direito, já quis tomar uma cerveja, né? Ficou eu, o Felipe, a Lília e a Giovana foi e saiu da pizzaria e me convidou para ir lá com ela comprar cerveja no supermercado, ficava ali embaixo, descendo a calçada ali, né? Supermercado Carrefour. Acho que ali era o antigo Super Nosso, né? que tinha ali na Avenida do Contorno, pertinho ali da rua Sapucaí. Fomos lá, aí eu vi um monte de jovem assim, tudo de preto, tudo exótico, né? Todos exóticos, cheio de brinco, cheio de tatuagem e tal, cheio de bebida, garrafa de bebida na mão. E andando em direção à rua Sapucaí, que eu nem conhecia direito na época, né? Isso aí 2021, metade de 2021. Beleza. Aí eu entrei com a Giovana no supermercado, né? Ela quis escolher uma bebida, aí achou umas cervejas lá bem baratinhas, e aí fomos lá em direção à pizzaria. Mas de volta para a pizzaria, né? E ela foi conversando comigo, disse que trabalhava numa empresa, né, de venda de carros. Acho que trabalhava na Fiat, mas trabalhava na função aí de home office, porque a época era pandemia ainda. Aí era pandemia? Não, mentira. Já tinha acabado a pandemia, parece, mas ela continuou nesse regimento aí de home office na casa dela. Só que ela falou que nessa fase aí ela estava de férias da empresa, né? Nesse período ela estava de férias. Tranquilo. Fui conversando com ela, né? Ela falava muito mais dela do que eu falava de mim. Aí fomos num barzinho que ficava ali na rua, né? Entre a pizzaria e o Carrefour. Ela comprou um cigarro, uma caixa de cigarro lá, e voltamos pra pizzaria. Comemos e tal. Ela não comeu quase nada, porque ela mais bebia e fumava do que comia. Uma menina que devia ter o quê? Na época ela devia ter 23 anos, eu acho. Tinha uns 23. Isso mesmo, tinha 23 anos. Bebia e fumava assim, cara, não parava, não parava. E era uma menina bonita, né? Era um pouco mais encorpada, né? Cabelo preto, muito bonito, liso assim, um liso bem bonito, pele branca e tal. Era muito bonita, ela era muito bonita. E enquanto estávamos lá na pizzaria, acabamos de comer a pizza, ela foi e falou com a gente assim: que tal a gente ir lá na rua Sapucaí? Ela que deu a ideia pra mim, pro Felipe e pra Lília, né? Que tal a gente ir na rua Sapucaí? Eu falei: vamos lá, e vamos lá aproveitar. Eu tava só de rolê mesmo, então vamos lá aproveitar. Aí a Lília falou: olha, não acho que é uma boa ideia não, hein, Lucas? Você não vai gostar, não. E fomos na rua Sapucaí. Aí eu vi um monte de jovem assim, cara. A rua Sapucaí hoje, aqui em BH, né? Ela é totalmente tomada, assim, pela comunidade LGBT. Então ele é o maior local, assim, um local de maior concentração de HIV, dessas outras doenças aí, sexualmente transmissíveis. Ali é o lugar que mais tem. Então ali eu até evito, né? Mas ali eu não conhecia até então. Cheguei lá com a Giovana, ela falou que um amigo dela estava lá, chamado, apelidado de Dedé. Mas o nome dele, na verdade, era André alguma coisa. Não lembro o sobrenome dele não. André alguma coisa. Dedé estava lá. Aí eu conheci um menino, né? O menino tinha um cabelo grande assim, né? Escorrido. E foi e falou assim: vamos, vamos sair, galera. E aí, beleza, tal? Vamos sair, galera. Aí eu falei: vamos mesmo, eu tô de carro mesmo, vamos sair. Que tal a gente ir lá na Praça do Papa? Dei ideia pra todo mundo. Praça do Papa, lá no Alto Afonso Pena, dei ideia pra todo mundo entrou no meu carro. Mas primeiro a gente passou na casa da Lilian pra pegar umas bebidas e pegar umas cobertas, porque a Praça do Papa ali já era o quê? Quase 11 da noite. E aí fomos lá pra Praça do Papa. Eu, Felipe, Giovana, Dedé e Lilian. Todo mundo no mesmo carro. Cara, quando chegamos lá, Giovana começou a ficar maluca mesmo, correndo na nossa frente e conversando com todo mundo e fazendo uma gracinha e tal. E ela tava usando uma tipóia, né, porque parece que ela tinha quebrado o braço, justamente porque esse menino aí, o tal de André, Dedé, né, numa brincadeira lá na casa da Lilian, parece que tinha derrubado a Giovana e a Giovana ficou com o braço machucado. Acho que era o braço esquerdo, né, o braço esquerdo na época. Tava usando uma tipóia. A menina bebia, fumava arroz, fazia graça e tal. Pra menina não tinha mudado nada. Na verdade, ela não tinha quebrado o braço, tinha quebrado era o ombro, né? Não sei, ela tinha fraturado o ombro e tava usando a tipóia até resolver o problema dela lá. Aí não parava de fumar nem beber, a vida dela era isso daí. Eu sei que
Chegou um momento lá que ela foi e falou comigo assim: você não tem dinheiro aí, não? Vou comprar uma cerveja ali. Já era o quê? Ela já tinha bebido umas 2 cervejas, queria tomar mais 2. Falei, vamos lá. Eu tava com garrafa de energético na mão, garrafa desse tamanho assim, né? Mais de 1 litro de energético. E queria tomar mais 2 cervejas. Falei, vamos lá, eu tenho R$ 10 aqui. Tinha só R$ 10. Ela foi e comprou 2 garrafas lá. 2 garrafas não, 2 latinhas, né? Inclusive deu um maior problema lá, porque ela conseguiu fazer com que um dos ambulantes vendesse 2 latinhas de refrigerante, de cerveja, por R$ 5 cada. E não podia, né? Porque todos os comerciantes ali estavam vendendo a R$ 7. Quem vendesse mais barato ia estar provocando uma concorrência entre eles, o que não pode acontecer. Aí ela fez isso lá, mesmo assim, conseguiu outra de graça, porque eu tinha provocado o primeiro ambulante, falou, se eu conseguir aqui 2 latinhas por R$ 5 cada, você me dá uma de graça? Aí conseguiu. O ambulante foi e deu uma latinha para ela de graça, porque ela tinha conseguido com o outro. Provocou o cara lá e ela ficou com 3 por R$ 10. Aí na hora que a gente estava descendo, voltando, né, porque ela tinha me chamado para ir com ela lá sozinha, no alto lá, enquanto os meninos estavam sentados na grama. Ela foi e falou assim, eu quero te dar um beijo. Eu falei, você quer me dar um beijo? Sim, quero. Que tal a gente dormir hoje junto lá na casa da Lilian? Eu falei, é uma boa ideia, pode ser, né? E eu falei, por que não? Aí o Felipe, aí voltamos lá pra grama, né? Todos nós ficamos lá na grama, ouvindo música e tal. E aí o Felipe falou, olha, eu não vou poder dormir lá na casa da Lilian, não, porque eu tenho o batizado da minha prima e eu não posso perder. E esse combinado com a Giovana, então, tava de pé, né? A Lilian falou, vocês dois podem dormir lá em casa, não tem problema não, o Dedé também vai dormir lá. Então o Dedé dormia no quarto da Lilian, e aí eu e a Giovana dormiríamos na sala dela. E aí o que eu fiz? Peguei o carro, né? Teve uma hora lá que todo mundo já tava cansado, peguei o carro, levei o Felipe pra casa dele de volta. E aí todos nós, eu, Dedé, Lilian, todo mundo, e Giovana, voltamos lá pra casa dela. Aí o Dedé, não sei o que falou, que ele precisava ir embora também. Ele pegou e foi embora no meio do caminho, enquanto eu e a Giovana e a Lilian voltamos pra casa. Chegamos lá, tinha um colchão na casa da Lilian, um colchão azul, uma cama, na verdade era um sofá que se tornava uma cama. Parecia aqueles sofás americanos, né, assim, todo de estrutura de metal que se transformava em cama. E aí a Giovana e eu deitávamos lá. Ela tinha uma manta vermelha, ela carregava sempre essa manta vermelha para dormir. E aí nós dois dormimos juntos lá na noite. Foi o dia, assim, que eu posso dizer que eu perdi a minha virgindade, né? Eu tinha o quê? Já tinha 25 anos de idade, foi o dia que eu perdi minha virgindade com ela. E não era a pessoa que eu queria, né? Foi assim, eu tava tão desligado, assim, né? Do mundo, eu não sei o que, eu não tinha bebido, não bebo nem nada, mas eu tava tão aproveitando aquele momento que eu nem pensei 2 vezes, eu fui e aproveitei. E foi muito diferente, né? Foi muito, não vou falar que ruim, mas muito diferente. É uma coisa assim que eu nunca tinha experimentado, mas foi diferente pra mim. Eu fiquei muito nervoso, muito preocupado, mas acabei fazendo. Aí acordei no dia seguinte, eu acordei primeiro que a Giovana. Aí ela falou que tava com o braço doendo bastante. E enquanto ela tava deitada lá dormindo, eu peguei minhas coisas e entrei no meu carro e fui embora. Saí do apartamento lá no silêncio, peguei minhas coisas e fui embora. Aí depois eu mandei uma mensagem pro Felipe, falei, Felipe, eu acabei de dormir com a Giovana e tal, a gente fez amor, depois eu falo o que aconteceu. Aí, com o tempo cara, eu não sei o que aconteceu, eu cheguei em casa, era domingo, né, cheguei em casa, eu tava sem entender nada, bem preocupado, porque aquele dia foi totalmente ruim, porque eu não queria ter passado 25 anos na minha vida sem transar com ninguém e passar por aquela coisa que foi mal planejada, foi de repente, eu não queria ter feito aquilo, mas foi. E eu queria vê-la de novo, engraçado que eu queria vê-la de novo, um homem é estranho, né, o homem quer ver a mulher de novo, por mais que tenha sido ruim, ele quer ver a mulher de novo, não é que foi ruim, porra,
Eu não sei explicar, foi diferente. Foi estranho, foi muito estranho pra mim. Passei o domingo inteiro em casa, né? E aí, de repente, eu recebi uma mensagem do Felipe, dizendo que era para eu me encontrar com ele lá no Sagrada Família, perto da casa dele, no EPA. Porque ele, a Lília e a Giovana estavam juntos lá, comprando lasanha, que eles pretendiam ir para casa da Lília, no apartamento dela, fazer alguma coisa. Haja vista que eles tinham passado o tempo, o dia inteiro lá na casa do Felipe, e agora eles estavam querendo ir para casa da Lília. Não sei o que aconteceu, mas o tio do Felipe não queria todo mundo lá fazendo bagunça, jogando videogame. Então expulsou os três de lá, né? Meio que expulsou os três de lá, mas com educação. Aí eu fui lá de carro, no EPA, buscar os três, e eu vi a Giovana lá, ela tava meio que, assim, meio que desconcertada, porque sabia que a gente tinha feito uma coisa, né, muito caliente no dia anterior, tava com isso na cabeça ainda, e eu também. Fui lá, todo arrumado, beleza, e fomos pra casa da Lília, e eu acho que aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Na verdade é o seguinte, antes de ir pra casa da Lília, a gente foi pra casa do meu pai, a gente foi lá jogar sinuca. Só que era segunda-feira, Mentira, era virada de domingo pra segunda-feira. E meu pai falou, ó, seus irmãos têm que dormir, não dá pra vocês ficarem aí jogando sinuca não. E aí fomos pra casa da Lília. Aí nesse negócio todo, o Felipe teve que voltar pra casa também, e a Lília tinha que dormir sozinha. Só que aí a Giovana me chamou de novo pra eu dormir na casa da Lília. E aí fomos, né? Aí a menina tava meio que com fogo, né, por minha causa. Falou que eu tinha que ficar lá na casa dela com ela e tal. Mas eu tinha dentista marcado na segunda-feira e não dava pra eu ficar na casa da Lília. O meu dentista estava marcado pra 9 da manhã. E lá do Horto até a minha casa era muito longe, né? Perto ali do Estádio de Independência da minha casa é longe. Mesmo que seja de carro, é longe. Até eu me preparar e tal, não dava. Mas aí tive que ficar lá com a menina, ela quis de novo. Aí eu fiquei lá com ela, né? Falou, fica aqui, não vai embora não. Acabei que fiquei lá com ela, de novo na casa da Lília. A Lília ficava no quarto dela, e aí eu e a menina ficávamos na sala. E de novo foi uma sensação estranha pra mim, de novo. Voltei pra casa, aí no outro dia, de novo, quem me chamou? Felipe. Depois de um certo tempo, né, depois que eu fiquei lá com a Giovana, depois que eu reatei minha amizade com o Felipe e tal, eu tinha conseguido publicar alguns vídeos aqui no YouTube, né, meus primeiros vídeos aqui no meu canal do YouTube. E aí, o que acontece? A Giovana, a menina que eu fiquei, ela estava lá no apartamento da Lília, mas era meio que um pretexto, porque a mãe da Giovana sabia que ela estava lá. Só que a Giovana não ficava no apartamento, ela só saía o tempo inteiro. Ia para a Praça da Liberdade, ia para Savassi, ia para o centro da cidade para curtir com os amigos, beber, fumar e fazer todas as palhaçadas dela lá. E a Giovana era sapatão. Ah, mas ela ficou com você. Mas era sapatão. E pelo que me parece, pelo que os amigos lá disseram, ela sempre teve um histórico de muita bebida, muita droga, muita farra. E a mãe dela não gostava nem um pouco disso. Mas a mãe não sabia, né? A mãe pensava que ela estava lá no apartamento da Lília durante as férias dela. E não estava. Né? A Lília, no apartamento dela, dividia lá o apartamento com uma outra pessoa também chamada Lucas. Não era eu, era outro Lucas. E essa pessoa, né, usava cocaína. E mal parava no apartamento da Lília porque sempre chegava tarde. Acontece que a Lília, né, com a síndica, tinha um histórico muito ruim. Por quê? Como a Lília sempre teve amizade com adolescente, né, com gente assim, jovem, descontrolada, a síndica detestava porque dava muito barulho lá no condomínio. E a síndica falava o seguinte, ó, não quero barulho e não quero gente chegando tarde aqui. Acontece que o Lucas chegava tarde todo dia. A Lília tinha muitos gatos lá no apartamento, o menino não limpava o apartamento e era um dever dele. Ele tinha esse dever porque o aluguel que a Lília cobrava dele era muito barato. E além disso, o menino só precisava limpar o apartamento, né, e pagar o aluguel, mas ele não fazia isso, né, deixava tudo sujo, tudo jogado, comia assim, né, eu acho que a maconha, a cocaína que ele usava lá dava um efeito de fome nele tão grande que ele assim, comia toda a despensa, sujava e tal, a pia da menina era lotada de louça, de sujeira. E sem contar que é o seguinte, o Dedé, né, o que eu falei lá, o amigo da Giovana, tinha um caso com o Lucas e meio que na verdade não tinha um caso, né? Eles tiveram um caso no passado e aí parece que
O Dedé, que era amigo da Lilian, mal podia ir no apartamento por causa desse menino, que tinha medo dele, né? Tinha medo dele ficar lá e os dois ficaram um olhando pra cara do outro lá, né? Assim, meio que como se fosse namorados mal resolvidos, né? Ex-namorados mal resolvidos. Então não dava, né? Então era essa história aí. Além disso, o Lucas, né, esse menino que usava droga e tal, ele também já tinha tido um caso com a Giovana antes de eu conhecê-la, mas eles já não estavam nem aí para um outro mais não, né? Assim, tanto que teve um dia que eu tava deitado com a Giovana, ele chegou, entrou no apartamento e me viu deitado com ela lá. E era um caso, né? O apartamento da Lília era como se fosse um puteiro, né? A verdade é essa, era um puteiro. Um ficava com o outro, né? Era homem ficando com homem, mulher ficava com mulher. Era um puteiro, cada hora um dormia lá, mas a Giovana ficou lá, né? Enquanto a mãe dela pensava que ela estava lá só para passar as férias, mas não estava. Estava lá, era para aproveitar como pretexto para sair. Saía toda madrugada, chegava tarde no apartamento da Lilian, ela e o Lucas, né? O Lucas também saía para fazer as coisas dele lá. Todos os dois chegavam muito tarde, faziam muito barulho, e quem que sobrava? Para quem que sobrava no final? Para a Lilian, né? Porque a síndica sempre implicava com ela. Aí teve um dia, né, que a Giovana passou a frequentar a Savassi, não sei, em vez de frequentar a Liberdade, que era o lugar que ela ia, ela passou a frequentar a Savassi. E assim, eu, a Lilian e o Felipe, né, nós éramos bem próximos, bem amigos. Eu, a Lilian e o Felipe fomos um show que teve lá um show não, mentira. Um evento, né, de uma DJ lá na Avenida Guarapari, lá na Pampulha, do outro lado de BH. Fomos lá. Aí não sei o que aconteceu, que a Lilian passou mal, e precisava que a Giovana fosse embora, viesse embora para o apartamento. E ela não foi, não voltou. A Giovana me chamou, que eu era o único que tinha carro, né? Ela me chamou para sair com ela e com o Dedé. E aí a Lilian e o Felipe voltaram para o apartamento, levei os dois de volta, enquanto eu e a Giovana fomos sair. Eu, Giovana e o Dedé fomos sair. Então viramos a noite, viramos a madrugada saindo e tal. Demos um volta em tudo quanto é lugar em BH. Fomos na Praça do Papo, fomos na Pampulha e tal. E aí no dia seguinte, quando voltamos para casa da Lilian, a Giovana foi contar tudo que tinha acontecido, do rolê dela lá comigo. E a Lilian falou, não quero saber, eu quero que você vá embora do meu apartamento. A Giovana ficou sem entender, né? Por que você está falando isso comigo? Aí a Lilian falou, eu passei mal, você não se preocupou, você está voltando tarde aqui no apartamento, a síndica já falou para não fazer barulho, vocês saíram e tal, então não dá. Eu quero que você saia do meu apartamento. Não falou comigo não, falou com a Giovana, né? Eu quero que você saia daqui e volte para casa da sua mãe. Aí a Giovana ficou toda mal, né? Porque a Giovana detestava a mãe dela. Foi daí que eu comecei a entender, mais ou menos, que a Giovana e a mãe dela não se davam muito bem. Eu não tinha conhecido a mãe da Giovana ainda, né? Eu conhecia só a Giovana. Mas eu já imaginava que a mãe dela com certeza não gostava da atitude da filha. Porque a filha sempre saía para beber, para fumar, para usar droga, para ficar com os meninos, com as meninas. Porque ela era sapatão, mas ela cortava para os dois lados, né? Ela ficava mais com mulher do que com homem, mas quando tinha oportunidade cortava para o lado, né? Assim, para o gênero oposto. E a coisa continuou. Giovana falou, então eu vou embora. Pegou a mochila dela, pegou o cobertor dela que ela usava também, e aí me pediu carona. Aí eu levei ela de volta para casa. A Giovana morava perto da minha casa, né? Então estávamos lá no Horto, né, no bairro da Lina, né, onde a Lina tinha um apartamento, e voltamos para casa. A Giovana morava no Suzana e eu morava no Minaslândia. Suzana é bem próximo dali, tá? Pela estação do metrô 1º de Maio. Aí levei ela para casa dela lá na rua dos Acoroatas. E assim, a rua lá, gente, é mais ou menos da seguinte forma. Ela é fechada e a casa da Giovana é que fecha a rua, né? Fica de frente para a rua, né? É uma casa bonita, por sinal, tal, que fecha a rua. Levei a Giovana lá e aí a Giovana falou, mãe, esse aqui é meu amigo Lucas e tal, você não conhece. Aí eu vi uma senhora com a cara assim bem caída, né? Parecia que estava bem destruída, né, por causa do emocional. Parecia que era o emocional que tinha deixado ela assim. O nome dela era Gilca. Era isso mesmo, o nome dela era Gilca. E ela veio bem educada comigo, né, conversou comigo e tal. E daí eu já tinha percebido que a dona Gilca estava insatisfeita com a Giovana, com as atitudes dela. Mas também estava insatisfeita com a Lilian, porque, segundo o que a dona Gilca disse, a Lilian tinha deixado a Giovana na rua, né? Tinha deixado a menina
tomado sol muito tempo, que isso tinha escamado a pele dela, que a Giovana era muito branca e não sei o que isso podia ter causado um câncer de pele, outra doença, e não tinha acontecido nada disso, pelo contrário. No dia anterior, né, eu tinha saído com a Giovana, a gente foi para Pampulha, não sei o que lá, foi para o Mineirão, e aí a Giovana ficou tomando muito sol lá no dia, até o ponto que ela tinha voltado para casa da Lilian, e assim, a Giovana tava comida por causa do sol, né? Mas foi por causa da Giovana, ela que escolheu passar o dia lá na Pampulha, porque ela detestava voltar para casa da Lilian, para o apartamento da Lilian. Mas a Giovana ficou lá, aí, né, a mãe dela me convidou para entrar, entramos, né, eu e a Giovana ficamos lá na casa dela, né, e ela não tinha marido, a mãe da Giovana, a Giovana já não tinha pai, a dona Gilca já não tinha marido nem nada, porque o marido dela tinha morrido em 2006, ele também bebia muito, né, e teve uma parada cardíaca dentro do carro, trabalhando, né, e aí deixou duas meninas, a Giovana e uma outra menina chamada Amanda. A Giovana era mais velha, acho que era o quê? 3 anos mais velha, 2, 3 anos mais velha. Mas todo mundo ali era muito bacana, todo mundo era bacana comigo, inclusive a Giovana e a irmã dela. Aí ficamos lá, né, eu dormi lá por um tempo também, que a Giovana sempre me chamava pra lá, mas eu pude notar na mãe dela o tamanho da tristeza, né, porque imagina ter uma filha que só faz isso. A menina só fazia isso, não comia direito, não bebia água direito, não tinha uma vida saudável, nem um pouco saudável. Fumava assim, era de minuto a minuto, cara. Fumava, abria uma caixa lá de paiol, né, de cigarro de palha, fumava uma, logo em seguida fumava outro, e acabava a caixinha, já tinha que comprar outra. E a menina era assim. E foi assim, tanto tempo, que depois de um certo momento eu decidi me afastar dela, né? Me afastei da Giovana e voltei a conversar com a Lilian lá, com a Lilian e com o Felipe. Teve um dia que foi aniversário da Lilian, e eles estavam planejando fazer uma festa. A Giovana não iria porque as duas estavam brigando, a Lilian e a Giovana estavam brigando. Ia ter uma festa. Aí minha mãe foi, me deu um presente lá para levar pra menina. Minha mãe tava morando em Contagem. Minha mãe já tava morando em outro lugar. Minha mãe tinha saído lá da Rio Hudson, né? Porque pouco tempo antes de eu sair da casa da minha mãe, a gente tinha brigado lá com um homem muito estressado, né? O que eu falei que era pai da menina, que cismou que a menina tava dando em cima de mim. E não tinha nada disso, a menina tinha dado em cima de mim, merda nenhuma. Falou que a esposa também tinha dado em cima de mim. O cara teve um pânico. O cara teve um pânico lá, o pai da menina, que chegou a ponto de colocar lençóis em tudo quanto é lugar na casa dele, na janela, na porta e tal. E aí teve um dia que chegou e surrou a mulher. Aí por conta disso, né, daí, e também por conta da minha cirurgia, minha mãe foi e falou pra eu voltar pra casa do meu pai. Aí depois que vi essa história toda aí de Giovana e tal, voltei pra casa da minha mãe, só que não era lá onde minha mãe morava mais, minha mãe tava morando numa outra rua chamada Cantagalo. E aí lá minha mãe foi e me deu um presente pra levar pra Lilian. Fui lá então, pro aniversário da Lilian, cheguei lá, tinha um monte de menino diferente, né, chegou um monte de gente lá diferente. E apareceu uma menina chamada Manuela de Jesus, acho que era isso, Manuela de Jesus, tinha um outro sobrenome, não me lembro, era Souza de Jesus de Souza, não sei. Ela era 2 anos mais velha do que eu, tá? Ela era de 93, hoje ela já tem aqui 30 anos. Era 2 anos mais velha e gostou de mim lá na festa, né? Gostou de mim, teve a festa da Lili e tal, fizemos um monte de brincadeira, e a Manuela gostou de mim. Aí marcamos de sair, assim, todos nós, de novo, né, eu, a Lina, o Felipe, a Manuela, a Dedé, menos a Giovana, marcamos de sair, e aí a menina falou, hoje à noite eu vou dormir com você, lá na casa da Lina. E aí eu dormi com a menina lá também, na casa da Lina. Então eu já tinha dormido com a Giovana, aí tava dormindo com essa menina aí. Porra, loucura demais, eu não tava entendendo nada. Aí tivemos uma pegação no banheiro da Lilian lá, e depois na cama da sala lá da Lilian. Foi assim, né? E tudo isso era uma surpresa pra mim, porque até então eu não tinha vivido nada disso. Só que aí a menina, tal da Manuela, também era sapatão, mas cortava pros 2 lados. Inventou uma história lá, que a mãe dela, não sei, a madrasta, não sei, tava meio que com raiva dela.
e que não dava para voltar para casa. A menina morava lá no Taquaril. Olha só, a menina morava lá no Taquaril. Aí por conta disso, como eu tinha dormido com a Manuela lá na casa da Lilian, e não dava pra gente continuar lá mais, porque a casa da Lilian estava infestada de gatos e os gatos estavam defecando em tudo quanto era lugar. E a gente já estava cansado de limpar a casa, porque o menino que usava cocaína lá, droga e tal, não limpava a casa de jeito nenhum. A menina implorou para ir lá para casa do meu pai. E ela quis fazer isso, né? Ela quis fazer isso numa noite em que estava totalmente inviável fazer isso. Meus irmãos estavam todos em casa, meu pai também, a namorada do meu irmão, na época era a namorada dele. Não dava, né? Não dá pra fazer isso. Mas aí eu não sei o que passou na minha cabeça, que eu decidi levar a menina pra lá mesmo assim. Então eu coloquei ela no meu carro de madrugada, cheguei em casa, abri o portão lentamente, fechei o portão, deixei ela entrar, num silêncio assim, um silêncio total. Ela subiu lá pro meu quarto, enquanto meus irmãos todos estavam dormindo, subiu pro meu quarto e dormiu lá comigo. E eu lembro que eu fiz sexo com a menina dentro do meu quarto, enquanto meus irmãos estavam todos dormindo assim, nos quartos ao redor, né? Foi estranho, mas ao mesmo tempo, cara, acho que foi a segunda vez que eu fiz sexo na minha vida que, não que eu digo que eu esteja arrependido, mas não era para ter acontecido, mas aconteceu, né? Aí de manhã eu tinha dentista. E aí meu pai foi e falou, você tem dentista e tal. E eu falei com a menina, olha, fica aqui dentro do quarto e não sai desse quarto aqui pra nada. Eu vou inventar uma desculpa, né? Eu falo com meu pai que você chegou aqui hoje de manhã, não deixa ninguém ver que você ficou aqui, passou aqui a noite comigo, não. Aí falei pra menina ficar dentro do meu quarto. Aí eu fui pro dentista, meu pai, né? E daí, na hora que eu fiquei lá no dentista, meu pai tinha me levado de moto, né? Fiquei lá no dentista, quando meu pai voltou de moto, ele foi e falou comigo assim, você deixou uma menina dormindo lá em casa no seu quarto, não foi? Eu falei, não pai, que isso, claro que não. Deixou sim. A Evelyn, que no caso é a namorada do meu irmão, a Evelyn falou que ela dormiu lá. Eu falei, não pai, mentira, a menina chegou lá em casa, bateu no portão me procurando, ela deixou eu entrar. Aí meu pai foi e me desmentiu. Não adianta nem ser mentir, porque ela dormiu lá sim. Você tá achando que lá em casa é puteiro, mas não é não. Onde você arrumou essa menina? Como é que ela foi pra lá? Falei, não pai, eu só conheci a menina e tal. Mas aí acabou que meu pai falou, eu vou deixar ela ficar aqui só até a noite. Aí você some com ela daqui. Aí eu passei o dia lá com a menina lá em casa, a gente foi lá na rua. Eu mostrei pra ela os lugares lá no meu bairro, né? Que eu moro na Minaslândia e a menina mora lá no Taquaril, olha a diferença, né? Então eu apresentei pra ela Minaslândia, ela falou que conhecia um pouco, porque o irmão dela, o irmão mais afastado dela morava lá. Mas acabou que meu pai foi uma hora e falou, agora você some com essa menina daqui. E como a menina não podia voltar pra casa dela, que igual eu falei, né, a madrasta dela, não sei, elas não se davam muito bem e ela não queria ir pra casa de jeito nenhum. Parecia que a menina era adotada, não sei o que acontecia. Parecia que era adotada e ela era de Buenópolis, né? Era de Buenópolis. Mas parece que teve uma vida muito difícil, foi morar com a madrasta, perdeu a mãe, eu não sei o que era. E então o que eu fiz? Levei a menina pra casa da minha mãe. Minha mãe já tava morando numa outra casa lá na Cantagalo, igual eu falei. Levei a menina pra lá. Quando eu cheguei com a menina, a minha mãe falou, a menina pode até ficar aqui,
Mas eu não quero nada de pegação dentro da minha casa, nem nada do tipo. Eu não quero que vocês fiquem fazendo isso aqui, não. Minha foi e dormiu lá, não tinha roupa, não tinha nada, tinha levado absolutamente nada. Mas minha foi e dormiu lá comigo lá. Bom, minha mãe falou, ó, cada um no quarto. Mas mesmo assim, né, minha mãe ia dormir, eu ia dormir no meu quarto separado, a menina saía do quarto dela de madrugada, ia lá querer fazer sexo comigo de madrugada. E fazia sexo lá a rodo. Aí era no meu quarto, né, no quarto da menina. Minha mãe ia pra igreja, e quando não ia pra igreja, ia trabalhar, né? E era assim, fiquei lá com essa menina mais de uma semana, só fazendo sexo nela, com ela, né? E era toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Porra, eu não sei o que aconteceu, que a menina também se viciou, eu também viciei. Ela viciou, eu também viciei, e a gente não conseguia parar. Não conseguia parar, era o tempo inteiro, o tempo inteiro. Aí aconteceram as coisas lá, né? E a menina, ela na verdade, ela era meio maluca, né? Era sedenta por sexo, mas também vivia grudada nos amigos dela, que eram lá na Sapucaí. Ela vendia bebida, né? Vendia bebida alcoólica na rua, comprava e revendia. E ela ficava insistindo muito comigo, me leva lá de volta lá dos meus amigos lá em BH, que eu preciso ir lá, que eu preciso vender minhas bebidas. Aí eu ia lá, né, com ela, né, deixava ela lá, curtir com os amigos e tudo. Mas aí teve um dia que eu não sei o que aconteceu, que a gente teve uma discussão, uma breve discussão, e aí a gente se afastou, né? Mas eu não tive nada contra, deixei ela viver a vida dela pra lá, eu fui viver a minha. E também não sei o que aconteceu, que ela e a Giovana se desentenderam por minha causa. Só que a Giovana, né, Giovana não é que ela era minha namorada, não era nada disso. Giovana sempre foi uma pessoa largada. E eu não sei o que aconteceu, que a Manuela era um pouco mais madura que a Giovana, né? A Manuela era mais consciente. E a Manuela sempre dava lições de moral na Giovana, que tinha que parar de beber, tinha que parar de fazer merda, etc e tal. Mas aí eu não sei o que aconteceu, que acabou tendo um desentendimento com as duas por minha causa. E também estava acontecendo muitas coisas entre a Lilian, o Felipe, a Giovana, a Manuela. E fofocas, né? Começaram a surgir algumas fofocas lá. Das coisas eu também estava envolvido. Não que eu estive fofocando de alguém. Não que eu estava fazendo isso, mas eu estava vendo que estavam surgindo alguns rumores, algumas fofocas assim, fora de hora. E acabou que eu não gostei. Né? O Felipe também não, mas meio que a gente ficou afastado um do outro. E aí o Lucas, né? O Lucas estava morando com a Lilian. A Lilian acabou mandando ele ir embora de casa por causa desses problemas aí, né? Ele não tá limpando o apartamento, ele tá chegando tarde, ele tá fazendo barulho. E ele foi mandado para uma clínica de reabilitação, porque tá usando muita droga. Então aí o nosso grupinho aí, mais ou menos, tava deixando de existir nessa época aí. Cada um tava indo pro seu canto. E a coisa toda praticamente acabou por ali. Mas eu me lembro que teve um dia lá, né? Teve um dia que eu e a Manuela, a gente dormiu na casa da Lilian de novo. E o Felipe estava lá também. Cada um dormiu num quarto. Eu dormi no quarto onde o Lucas estava, onde o Lucas tinha morado, né? Praticamente ali era, né, o quarto, casa dele, né? Dentro do apartamento. E a gente teve que fazer uma limpeza total do quarto do menino, porque era uma muvuca, uma bagunça que só Deus. E aí depois a gente ter limpado tudo, eu e a Manuela dormimos lá. E depois, no quarto ao lado, quem dormiu foi a Lilian e o Felipe. Cada casal ficou num quarto, lá no apartamento. E aí cada um transou, né? Cada um foi fazer o seu sexo. Acordei de manhã, tranquilo, a Manuela também. Felipe também acordou de manhã, tranquilo. E a Lilian também.
Acho que no dia a gente foi jogar Uno. Acho que a gente tava jogando Uno, né? Esse jogo aí de cartas. A gente foi jogar na cama da Lilian. E... Bem, todo mundo tava jogando. Mas não sei o que aconteceu. Que... Eu não sei o que aconteceu que o Felipe teve que ir embora. Não sei, eu não lembro bem. Eu tive que voltar pra minha casa. O Felipe também. Cada um teve que seguir seu rumo. Meio que por causa daquele dia, por causa daquela noite, né, que eu e a Manuela dormimos num quarto e a Lilian e o Felipe dormiram no outro, aconteceu uma coisa que, mudou o rumo de todas as nossas vidas. Uma noite só. E eu vou contar aqui o que aconteceu. Depois desse tempo, né, eu estive conversando com a mãe da Giovana, né, eu comecei a ser um amigo fiel da mãe da Giovana, porque ela queria me conhecer, sabia que eu era uma pessoa diferente dos amigos dela lá. Tiveram uns casos aqui que eu não queria contar, que eu acho que não são necessários eu contar aqui, não é necessário parar para contar a respeito deles aqui. Mas eram tão absurdas. Né? Giovanna se apaixonava por uma menina, depois se apaixonava por outra. Eram casos tão absurdos que eu não poderia nem falar aqui no YouTube, porque eu corro risco de perder o meu canal. Mas teve um caso que a Giovanna conheceu um menino. Esse menino era muito amigo da mãe da Giovanna e da tia dela. E aí, depois de tanto eles falarem de mim, né, os amigos da Giovanna falarem mal de mim para a mãe da Giovanna, e aí o que eu fiz? Eu comecei a provar que os amigos da Giovanna eram os errados e eu não. Teve um amigo lá da Giovanna, tal de Pedro, muito conhecido, da mãe da Giovanna e da tia dela, que era conhecido como um menininho de ouro entre as duas lá, a mãe e a tia. E aí teve um dia que eu entrei no Instagram dele, achei uma foto dele usando maconha. Não que eu tenha algo contra, eu queira acabar com a vida de quem usa maconha, não é isso, mas claro que eu sou totalmente contra as drogas, mas eu peguei a foto do menino e mostrei para as duas lá, falei, tá aqui o amigo da menina que vocês estão defendem aí, ó, usando droga. E elas quase não acreditaram, né, como é que pode menino usando droga e tal, né, e o menino sempre mostrou que era uma boa amizade, né, que a Giovana sempre foi, sempre teve bons amigos, esse daí sempre foi bom amigo da Giovana, como é que tá usando droga? E aí por conta disso a Giovana meio que tomou ódio da minha cara, né? E na outra vez eu descobri que esse mesmo menino, juntamente com a Giovana, ajudaram aí a amiga da Giovana, o qual a Giovana era apaixonada por ela, uma tal de Ju, que era advogada, a Juliana, né, advogada. Esse menino e a Giovana ajudaram essa menina a abortar uma criança. Eles compraram um remédio lá de mais de 3 mil reais, ajudaram a menina a abortar uma criança. E eu fiquei mais invocado ainda, porque a Giovana foi que admitiu isso pra mim dentro do meu carro. E aí eu repassei essa notícia para a mãe da Giovana e para a tia dela. A mãe da Giovana e a tia, elas não se davam muito bem. E eu meio que criei uma desavença entre a Giovana, entre a mãe dela, entre a tia e por aí vai. Porque um caos danado. E aí a Giovana tomou mais ódio ainda de mim, a ponto da gente ter se desentendido, né? A tia da Giovana interpretou errado, disse que eu tinha falado que todos os amigos da Giovana usavam droga, né? Que eu tinha falado isso, e aí o que aconteceu? Lilian, Dedé, Felipe, todo mundo, né, veio tirar satisfação comigo, dizendo que eu tinha dito para a tia da Giovana que todos os amigos dela usavam droga, mas eu não tinha dito isso. Aí serviu para, né, criar um desentendimento entre todo mundo, e, bom, foi besteira, não serviu de nada, né? O problema é quando você vai contar uma coisa e o povo entende errado, né? É foda. Cria uma confusão dos infernos. Foi o que aconteceu. Todo mundo se afastou um do outro. A mãe da Giovana também se afastou de mim. E tudo mais. E foi ruim. Isso foi ruim. Cara, mas eu não consegui me afastar totalmente da mãe da Giovana, porque eu sabia que ela não era uma pessoa ruim. Mas era uma pessoa que carregava muita amargura por conta da filha, e por conta aí dos problemas que a filha trazia para ela. Ela mesma dizia que a menina chegava em casa, às vezes nem chegava, né? A mãe tinha que sair de casa 5 da manhã, 4, 5 da manhã para pegar a menina lá no final do ponto de ônibus, porque acordava
vomitava dentro do ônibus e às vezes o celular estava lá no chão do ônibus ainda. E a mãe tinha que fazer isso todo dia, porque a menina vivia na farra. Trabalhava, mas vivia na farra, né? E todo o dinheiro da menina era usado para sustentar a farra dela. Era difícil, né? Era muito difícil. Enquanto a irmã dela ficava em casa, tinha um namorado dela, mas ficava em casa, a menina só saía pra farra e, assim, se debruçava no sofrimento, porque se apaixonava por um monte de mulher ao mesmo tempo, né? A Giovanna era apaixonada por um monte de mulher ao mesmo tempo. Era uma coisa, assim, descabida, né? Desproporcional. Depois de um tempo, assim, antes da mãe da Giovanna brigar comigo, eu lembro que eu tive um problema no olho esquerdo, que meio que parecia uma conjuntivite. Aí eu fui ao médico, eu nem me lembro onde foi, não lembro o nome da rua, mas eu fui ao médico, né, numa clínica lá, e a médica falou que eu tava com herpes. E aí eu me lembrei que eu tinha tido uma relação com a menina, a Manuela. Era protegida a relação e tudo, mas a Manuela era uma menina que já tinha tido relação com um monte de gente. E aí eu pensava que eu tava com herpes mesmo, né? Aí eu fui no meu oftalmologista, aquele que fez a cirurgia nos meus olhos, fui lá no Barreiro, né? Fui fazer uma consulta com ele, ele olhou meus olhos e disse, olha, você não tem herpes merda nenhuma não, essa doutora falou, foi fiado com você. E por conta da doutora, né, eu tinha ficado com um tampão no olho, assim, né, por mais de um dia. É horrível essa sensação. Fiquei com esse tampão no olho por mais um dia. E o doutor que eu tinha voltado, ele falou, você não tem nada aí, você tá enxergando até bem demais, você não tem nada de herpes. E, cara, eu lembro que no dia que eu saí da clínica lá, pô, eu praticamente, eu tava pensando que eu tava morrendo. Eu tava morrendo, porque é o psicológico, né? A pessoa coloca na sua cabeça que você tem herpes, e aí eu pensei que eu tava com HIV mesmo, cara. Eu pensei que eu tava com HIV, que eu tinha contraído HIV. Mas eu tinha tido uma relação protegida com a menina. Mesmo assim, eu fiquei num medo danado. E aí a mãe da Giovanna, eu lembro que ela me deu muito apoio moral na época, né? Conversou comigo, disse que não era nada, que tudo ia se resolver, que eu precisava ficar calmo. Eu lembro que inclusive eu saí lá da minha casa, fui pra casa da Giovanna dirigindo, né? Com um olho só, né? Nem sei como é que eu consegui dirigir com um olho só, mas consegui. E tava chovendo muito, mas ainda assim consegui e tal. Recebi apoio moral da mãe da Giovanna e voltei pra casa. Tava tudo tranquilo, graças a Deus deu tudo certo. Mas, cara, porra, foi um momento de tensão na minha vida aquela época lá, né? Mas eu lembro também que, assim, eu me afastei de todo mundo, o único com quem eu mantive contato mesmo foi com o Felipe. Mas aí eu descobri depois que o Felipe tinha brigado com a Lilian. Eles tiveram relações sexuais e tal, mas depois brigou com a Lilian e aí se afastou. Aí o Felipe teve a vida dele lá, sozinho, ficando com outras meninas aleatórias, assim como ele sempre fez. E eu fiquei na minha, sem ficar com mais ninguém, né? Aí num belo dia, né, assim, toda vez eu ia pra casa do Felipe. Pegava meu carro, ia pra casa dele, ia vê-lo, né. Toda vez eu fazia isso, mas teve um dia que ele recebeu a notícia. Vejam só, segurem que vocês vão entender. Teve um dia que eu recebi a notícia, que o Felipe tava namorando de novo. O Felipe tava namorando de novo e era uma menina chamada Sofia. Essa menina, ela morava em Contagem, se eu não me engano, e se apaixonou pelo Felipe. Felipe se apaixonou por ela. E aí eles começaram a manter um namoro, bem cedo, né, assim. Começaram a manter um namoro. Achei até bom, né, pro Felipe ficar na dele, não se relacionar com outras meninas. Mas eu vi que a menina se tratava de uma feminista, né? Aí o problema começou a dar muito mal. O Felipe começou a namorar uma feminista, a cabeça dele começou a mudar, e aí eu vi que o Felipe começou meio que se tornar um inimigo meu. Se antes nós éramos muito amigos, né? Se antes o Felipe era muito próximo a mim, inclusive fui eu o único amigo dele que foi à missa de 7º dia da avó dele, ele se tornou um inimigo e eu comecei a desconfiar que era por causa dessa menina, a namorada dele, a atual namorada dele. Por quê?
Eu sempre fui um menino um homem muito forte, né? Sempre tive minhas vaidades, assim, né? É, mostrar corpo, né? Eu sempre fui assim, mostrar corpo, né? Sempre andei muito bem, arrumado e tal. E a menina meio que não gostava disso porque se tratava de uma feminista. E quando uma feminista vê um homem mesmo, né? Ela começa a ficar com o pé atrás e começa a falar mal. Mas não falava mal na minha frente, falava mal com o Felipe. E aí o Felipe meio que, né, por conta dessa paixão que ele tinha por essa menina, começou a me atacar. E aí eu comecei a notar esse afastamento por parte dele e as piadas dele fora de hora comigo. Coisas que ele não fazia, né? Ele não fazia e ele fez com tanta constância que eu comecei a perceber, comecei a reparar que, na verdade, a menina era uma frustrada e que estava acabando com o psicológico dele, inclusive com a nossa amizade. Foi tão difícil, as coisas ficaram tão difíceis, mas aí num belo momento a Lilian veio com uma notícia ruim pro Felipe, né? Disse que estava grávida dele. E foi justamente no dia em que eu e a Manuela dormimos lá no apartamento da Lilian e o Felipe e a Lilian dormiram junto no outro quarto. Foi justamente naquele dia, porque a Lilian tinha acordado, né? E no dia seguinte ela não tomou a pílula, né? E parece que a camisinha lá, não sei o que aconteceu, que a camisinha estava furada, né? Disseram que foi proposital. Eu não sei o que tinha acontecido, mas a Lilian não tinha tomado a pílula e a camisinha estava furada propositadamente. Aí a menina atual, namorada do Felipe, ficou extremamente nervosa. O Felipe queria abortar o menino também. A menina feminista não falou, mas queria, né, abortar a criança. Mas aí veio interferência da família da Lilian e da família do Felipe. As duas famílias quiseram ali que o menino nascesse. Graças a Deus o menino nasceu com muita saúde. Eu não posso falar o nome dele aqui, mas o menino nasceu com muita saúde. E enquanto todo mundo pensava que talvez fosse um erro o menino ter nascido, eu pensava que fosse um milagre. Quando Deus quer que as coisas aconteçam, acontecem mesmo. E graças a Deus aconteceu. Veio à luz um menino muito bonito, que é filho do Felipe. E, bom, uma coisa que a vida faz com a gente, né, assim, é mostrar uma resposta totalmente diferente daquela que você pensava que seria. O Felipe e a namorada dele viajaram, né, foram para Portugal. Foi com o pai do Felipe, inclusive. O pai do Felipe não morava com a mãe deles, já eram separados desde que o Felipe era criança. Mas aí o pai dele levou os dois, né? Levou o Felipe e a namorada dele para Portugal. O Felipe vendeu tudo que tinha. Vendeu computador, vendeu videogame, vendeu os jogos de tabuleiro que ele tinha, vendeu DVDs, vendeu tudo para ir para Portugal, e a menina também. E o pai do Felipe vendeu o carro dele. Na verdade acho que era um Mitsubishi Lancer, né? Era um Lancer que ele tinha, muito bonito também o carro. E aí todo mundo foi para Portugal. E, bom, eu fiquei sem meu amigo, né? Felipe era um amigo que eu tinha, né? Por mais que eu não tivesse sido tão amigo dele quanto ele era pra mim, ele era um amigo, porque pelo menos a gente passava um tempo juntos. A gente passava muito tempo junto. Infelizmente, essa amizade acabou. Ele achou que eu fosse um traidor, porque teve um dia que eu conheci uma menina aleatória na internet, e ela perguntou se eu tinha amigos e tal, falei que eu tinha, e aí contei a história do Felipe pra ela, e aí depois eu descobri que na verdade a menina estava se falseando pra cima de mim, e passou toda essa história pro Felipe. Aí o Felipe achou que eu fosse um traidor, um mentiroso, um X9, um cagueta, né? Aí nunca mais teve amizade comigo, a namorada dele também não. E aí eles foram para Portugal e nunca mais conversaram comigo. Bom, a Lilian quis ficar sozinha, criou um menino, o filho do Felipe, sozinho, né? Ele recebe pensão, o menino recebe pensão do pai, né? do Felipe, tá lá morando em Portugal. Mas cada um foi pro seu canto, eu nunca mais ouvi falar de ninguém. E eu tô aí. Aí por volta de agosto do ano passado, 2022,
Já tinha se passado um bom tempo, já estava desenvolvendo bem o meu canal do YouTube, já estava começando a fazer inclusive leitura dos livros aqui. Em agosto de 2022 entrei num site de relacionamentos para conhecer uma namorada. Encontrei uma menina de Ribeirão das Neves chamada Júnia Souza. A menina já notei assim, né, no início eu notei que a menina era muito prepotente, vamos dizer assim, né? A menina era muito ansiosa, prepotente, e já quis um namoro no início. Bom, e eu, como estava vazio de tudo, peguei e comecei a namorar a menina. Mas lá em novembro de 2022, eu acabei terminando o namoro com ela por conta das crises, né? As brigas que a gente tinha. E ela avançava em mim e tal, e eu, como eu sou homem, não posso avançar, não posso revidar, e eu acabei terminando com ela lá na casa dela. E, bom, deixei pra lá, deixei a menina pra lá. Aí, em janeiro desse ano, 2023, conheci uma outra pessoa também pela internet, 18 anos mais velha que eu, chamada Soraya, e agora eu vivo com ela aqui na casa dela, em Pedro Leopoldo. Muita coisa aconteceu desde então, consegui arrumar 2 empregos, né? Eu já fui mandado embora desses 2 empregos, trabalhei como motorista de caminhão, pela primeira vez comecei a conseguir um trabalho como motorista de caminhão, e era lá no bairro Bonfim, mas acabou que deu errado, né? O serviço lá, o patrão meio que não gostou da minha forma de agir com ele. Teve um dia que eu respondi ele muito mal, ele não gostou. E depois trabalhei no Apoio Mineiro, supermercado que tem aqui, aqui em Pedro Leopoldo. Mas também acabou não dando certo, porque eu via que o serviço lá era muito intenso e não tinha reconhecimento nem por parte do patrão, nem por parte dos encarregados. Acabei saindo de lá. Mas bem, e eu vim para Pedro Leopoldo. Aqui estou, mas ainda pretendo voltar para BH em breve. Quanto à questão dos outros meninos, nunca mais tive contato com mais nenhum. A única pessoa com quem eu tenho contato, assim, constante, é com o Pedro Ivo, um menino que estudava lá no IEMP. Não era amigo meu na época, mas era meu colega, né? E a gente ficou muito amigo depois que ele comprou um caminhão, começou a trabalhar, né, fazendo mudanças, fretes e tudo mais. Ele comprou um caminhão e depois que eu comecei a precisar de serviço, eu ofereci minha ajuda, né? E aí nós ficamos muito próximos um do outro, né? Então, várias vezes aí a gente faz serviço de caminhão junto um do outro. E aí, é isso daí, é a minha vida, né? Tô na batalha ainda. E eu pretendo trazer coisas novas aqui pro canal, coisas que vão impactar muito na minha vida, eu tenho certeza disso. Mas essa é a história da minha vida. Passei por muita coisa, tô com quase 28 anos, né? Daqui a 4 dias eu vou completar 28 anos. E foi isso que eu vivi. Então foram muitas histórias assim de brigas, traições, teve morte envolvida, inclusive. Teve quase a minha morte, inclusive, né, também. Foram muitas histórias, mas graças a Deus eu tô vivo e tô aí de pé. Eu planejo muitas coisas ainda. Se Deus quiser, eu vou conseguir concretizá-las, muitas delas, talvez todas, mas só se Deus quiser. Tenho muitos e muitos planos, e eu tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus que os meus planos eles vão se concretizar. Sinto falta de muitas coisas, sinto falta de alguns amigos meus que eu acho que se desviaram por motivos assim egoístas, né, que vieram terceiros para atrapalhar muita coisa. Sinto falta sim das coisas que eu vivia, sinto falta da vida que eu tinha, mas uma coisa que eu não sinto falta, eu acho que assim foi a melhor coisa que eu pude fazer para me livrar. Uma coisa a qual eu não sinto falta é de eu pegar o meu carro. Muitas vezes eu pegava meu carro e ia para a Praça do Papa, lá na minha cidade, né, em BH. Ia para a Praça do Papa, ia na Pampulha, ia nos lugares, né, onde aquela moça que eu conheci pela minha primeira vez, que eu tive uma coisa intensa, que era a Lilian, de ir nos lugares.
só para lembrar das coisas que eu tinha vivido com ela, porque foram intensas, né? Foram intensas, mas eu acho que nunca mais eu vou precisar vivê-las, porque tem outros planos, né? Eu tenho muitos outros planos no futuro e regredir, de fato, eu não quero mais. É isso daí.